Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindo ao canal Investigação Ilha TV. Meu nome é Sandra Di, sou advogada e ativista contra o tráfico humano nos Estados Unidos. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se. Eu trago aqui toda semana, terça e sexta, casos novos. Hoje eu trouxe um caso do México. Essa história aconteceu em 2013 no México e até a presente data ainda segue com vários recursos judiciais para livrar esta pessoa da prisão, Venus Maria Valdez Ponce. Mas vamos voltar ao tempo e ver como tudo ocorreu. Venus Maria Valdez Ponce, mexicana, na época dos fatos, 28 anos, psicóloga, filha de Aurora Ponce de Ángel, morava em Tepic, no México, uma cidade de 556 mil habitantes. Em 4 de dezembro de 2013, a família da Aurora alertou as autoridades do desaparecimento dela, que na época tinha 56 anos. Ela era natural de uma cidade chamada Vera Cruz, mas tanto mãe e filha viviam juntas. Aurora trabalhava no Ministério Geral da Nação e tinha uma única filha, que é a Venus. A Venus trabalhava como psicóloga clínica no departamento de medicina e tinha mestrado em psicologia criminal. Ela às vezes trabalhava à noite, ela assumiu seu turno de trabalho no sábado. A Venus disse que quando estava a caminho da Previdência Social com uma amiga, as duas notaram um carro preto que estava seguindo-as. Então, as autoridades começaram a investigar com a hipótese que talvez alguém pegou a senhora Aurora e acharam que alguém talvez iria telefonar pedindo algum dinheiro para soltá-la. Então eles aguardaram a tal ligação. Enquanto isso, os parentes e amigos da Aurora se mobilizaram para realizar as coisas necessárias para sua busca. Algumas pessoas ficaram com a Venus, que estava desolada, deram alguns medicamentos para ela se acalmar. No domingo de manhã, a Venus saiu com a Miriam, uma amiga dela, para levar seus 5 gatos e 2 cachorros para um abrigo, para ficarem lá alguns dias, para ela poder dedicar, segundo ela, um pouco mais de atenção ao desaparecimento da mãe. Eis que um corpo foi encontrado dentro de uma Cherokee preta e assim confirmaram que era o corpo da Aurora. A polícia pediu que a Venus contasse novamente o que aconteceu. Ela disse que naquele dia à tarde em que haviam saído de casa, notaram que um carro preto a seguia. E os policiais pediram para ela entrar no carro com eles e para indicar por quais ruas ela havia passado. Porém, as ruas que ela dizia ter sido seguida estavam fechadas para a construção. Porém, os policiais perceberam que Venus estava vagando. Mas aí um primo dela disse, ela está confusa porque está tomando vários medicamentos para acalmá-la, e a polícia pensou, bom, vamos dar alguns dias para ela. Dias após, a polícia chamou novamente a família da Aurora para que todos pudessem dar uma declaração formal. E foi detectado através destes depoimentos que a Venus estava tomando muitos remédios e que eles começaram a pensar, a polícia, seria isso porque as respostas dela, as respostas que ela estava dando estavam desencontradas, mas eles já tinham dado alguns dias para ela. Mas então eles resolveram esperar um pouco mais para ver se a Venus poderia dar um depoimento que não fosse tão bagunçado como ela estava dando. Heriberto e Armando, que eram primos da Venus, as levaram até a casa para pegar as suas coisas. E ela iria dormir na casa de uma amiga, Miriam. Quando ela e os primos estavam comentando sobre o ocorrido com a mãe da Venus, o Heriberto comentou que logo encontrariam quem tinha feito aquilo e a justiça seria feita neste caso. E a Venus perguntou como é que ele sabia disso, que dias esse caso seria resolvido. E ele disse que foi encontrado embaixo das unhas da Aurora pele. E com isso, um exame de DNA poderia mostrar quem fez isso. E eis que a Venus estranhamente disse, com certeza vou me culpar, porque eu estava brincando com a minha mãe dias atrás, dando beliscões nela, e talvez o meu DNA tenha sido transferido e está no corpo dela. Eles ficaram assim meio surpresos com a resposta e até constrangidos por suspeitarem um pouco da atitude da Venus. A polícia também já estava desconfiada e o que eles fizeram? Colocaram policiais disfarçados para observá-la. Do dia em que estavam velando o corpo da senhora Aurora, a Venus estava agindo estranhamente. Várias vezes ela saiu do local por longo tempo
Estava sempre acompanhado por 2 amigas, nesse caso a Marta e a Miriam, que haviam estudado com ela na universidade e após a formatura tornaram-se inseparáveis. E no mesmo dia, um pedido de busca na casa da Aurora foi feito. Porém, quando a perícia começou a usar o luminol, eles encontraram grandes manchas de sangue em várias áreas da casa, como na cama, nos travesseiros, nas paredes, e até havia uma grande mancha no banheiro. Isso tudo era bastante comprometedor, pois mostrava que o que aconteceu com a Aurora aconteceu na casa dela e alguém tirou o corpo dela para outro local. As autoridades revistaram também a casa da Miriam nos dias seguintes e encontraram os animais de estimação da Vênus, que estava lá, um travesseiro, algumas perucas, luvas, um objeto cortante, o mesmo usado para tirar a vida da Aurora. Algumas roupas e sapatos, tudo isso usado naquele dia do crime. E também um pequeno caderno que a Vênus usava para escrever suas coisas. E nesse caderno haviam anotações bastante claras, escritas à mão. Havia uma lista muito específica de coisas, como compra de látex, de luvas, de látex, material de limpeza. Havia menção que após cometer o crime, ela iria deixar o corpo em um carro, que ela venderia a casa da mãe, que valia muito dinheiro, e ela iria para a Europa para viver sua vida feliz. Não havia dúvida de que a Vênus havia tirado a vida da mãe dela. Então, no dia 20 de dezembro, ela e a sua amiga Miriam foram presas. E o inspetor responsável do caso, Edgar Veita, ele deu uma entrevista coletiva e assegurou que a jovem de 28 anos tinha cometido o crime e que ela havia dado altas doses de medicação para a Aurora e depois ela e a Miriam tiraram a vida dessa senhora, desferindo no corpo dela com um objeto cortante 32 vezes. A autoridade fiscal assegurou que a Vênus não sofria de nenhuma doença mental que a impedia de ser julgada. Então, uma vez com todas as provas em mãos da polícia, a Vênus contou que a ideia inicial era colocar com gelo seco, mas não conseguiu encontrar aquele gelo seco. Ela realmente acreditava que ela ia sair da cena do crime ilesa, mas estava claro que tudo havia sido premeditado. A polícia queria saber o motivo do crime e ela disse que era o desejo de se libertar de sua mãe, que a impedia de fazer muitas coisas, e ela era infeliz. Mas estranho que ela era uma mulher adulta, 28 anos, com uma carreira, nada a impedia de morar fora da casa da mãe dela, Ela era independente, obviamente que ela poderia morar sozinha, construir a vida dela como bem quisesse. Testemunhas disseram que a Vênus tinha um comportamento bizarro às vezes e ela chegava a passar dias sem tomar banho. A Vênus disse que colocou uns sedativos na comida da mãe e isso iria ajudá-la a dormir, enquanto ela usou uma arma que dava choques. Mas na hora que ela estava dando choques, ela achou que aquele seria o suficiente para a mãe dela perder a vida. Mas então a mãe acordou e tentou se defender. Então a Vênus pegou esse objeto cortante e usou contra a mãe. Mas a mulher ainda continuava viva. Então ela decidiu ligar para a amiga dela, Miriam, para ver o que mais ela poderia fazer naquele momento. E a Miriam disse que ela deveria usar o objeto cortante no coração dela. E a Vênus tentou várias vezes e a mãe ainda continuava viva. Ou seja, ela teve todas as chances para parar com aquilo, mas não parou. Aí ela disse para a Miriam, vem para cá me ajudar. E a Miriam foi até lá e chegando lá, a Miriam colocou um travesseiro no rosto da senhora Aurora e ela ainda assim continuava viva. Então, quando a Aurora caiu no chão, a Vênus finalizou o que havia começado, desferindo todos os 32 ferimentos. E eis que, infelizmente, ela veio assim perder a vida. A Vênus disse que ela estava cansada da sua mãe. E essa era a única maneira para se livrar dela. Ela falou que um dia disse à mãe dela que ela estava cansada e queria tirar sua própria vida. E segundo ela, sua mãe disse, muito bom, se você quiser fazer isso, então faça. E ela disse que naquele momento, ela viu que ela não significava nada para a mãe dela. E se uma faltasse na vida da outra, não faria diferença. Então ela decidiu que seria a sua mãe que não faria diferença
para a vida dela. O caso tornou-se midiático porque ela era uma psicóloga. E, gente, há um vídeo da Vênus falando e explicando tudo o que aconteceu e explicando da forma mais descontraída. E claramente não tinha remorso algum. Sí, siempre me gustó mucho y si por mí la mataron, no, pues yo creo que sí lo volvería a hacer. Sí lo voy a hacer, pero tal vez ahora sí porque de hielo seco nos tapan contra los Estados de la República. Porque aquí no venden mal hecho, han vendido ahí. E nesse mesmo vídeo ela diz uma das coisas que estragou tudo, como se o plano dela só deu errado porque não tinha o tal desse gelo seco. Então ela diz que como o gelo não foi encontrado, então, que estava na lista dela, e ela fez o comentário que é um absurdo não ter gelo seco. Apesar que a polícia não sabe como ela usaria este gelo seco para tirar a vida da Aurora. Ela nunca explicou como, mas ela deveria ter um plano lá, né? A família da Aurora disse que o atrito ela e a mãe começou porque a sua mãe não queria vender a casa em que elas moravam. A mãe dela comprou aquela casa quando ainda ela era casada, a Aurora, mas ela estava separada do marido e ela acabou colocando a casa em nome da Vênus, para quando ocorresse o divórcio, parecer que ela não tinha nenhum bens a dividir com o marido dela, pois tinha sido comprado, segundo ela, somente com o dinheiro da Aurora. Então, na casa viviam a Aurora, a Vênus e a avó da Vênus. Mas em 2013, a avó da Vênus, infelizmente, deixou esse mundo e a Vênus começou a pressionar a mãe para vender a casa, porque valia muito dinheiro. E ela disse que a sua amiga Miriam deu essa ideia para ela, porque a Miriam queria usar este dinheiro para fazer um investimento que diz que esse dinheiro ia render muito. E a Vênus acreditava nisso, e a mãe dela disse que não, eu não vou vender a casa. A Aurora comentou com alguns familiares que às vezes tinha medo da filha por algumas atitudes dela. E ela disse que a Miriam viveu na casa com elas por um tempo. Mas um dia, ao chegar em casa, ela viu que a Vênus e a Marta estavam sem roupas na casa. E ela as fez sair da casa. Ela saiu da casa e voltou e pegou um dos gatos dela e tirou a vida do gato na frente da mãe dela e disse: olha o que eu posso fazer. Nossa, gente, realmente essa é uma psicopata. Isso horrorizou a mãe e ela disse: eu posso fazer pior do que isso. O primo da Vênus disse que uma vez na frente da família, a Vênus maltratou a mãe dela porque ela não queria vender a casa, ao ponto da Aurora conversar com a família, com as amigas, pois a situação estava assim intratável. A Aurora dizia aos familiares: ela me fala coisas tão feias, eu não a conheço, ela não é a Vênus, ela não é a pessoa que eu criei. Cada dia ela fica pior. Imagina você viver numa casa que você tem medo da sua própria filha. Em outubro daquele ano, a Aurora foi almoçar na casa dos familiares e ela disse que estava realmente com muito medo, porque ela achava que a Vênus iria tentar fazer alguma coisa contra ela e ela disse que a filha seria capaz de fazer. Então, por isso, houve uma negociação entre os familiares. A Vênus queria continuar os estudos dela em Guadalajara. Então, a Aurora decidiu pagar os estudos da Vênus em Guadalajara e, dessa forma, vamos dizer assim, ela se livraria do problema que era ter a filha em casa. A Aurora disse aos familiares: a Vênus só quer o dinheiro. Eu não quero o dinheiro. Eu não quero vender a casa da minha mãe. Eu adoraria ter esse dinheiro para dar para ela e assim poder viver em paz. Mas, no entanto, vou dar o prazer de enviá-la para estudar em Guadalajara. Mas, infelizmente, isso não chegou a acontecer. A Vênus, uma vez presa, acusou a Miriam do crime. Mas a Miriam negava e disse que apenas ajudou a mover o corpo. As duas foram acusadas por este crime. Em 2014, um estudo psicológico foi feito a respeito da Vênus e concluiu que esta jovem tem uma tendência ao egocentrismo, que ela não consegue controlar os seus impulsos e emoções
que é egocêntrica e não consegue viver em sociedade. A Vênus declarou depois que a Miriam não sabia sobre o plano dela. No começo ela disse que sim, depois ela disse que não. E pasmem, a Miriam recebeu apenas uma pena de 1 ano e 3 meses por cumplicidade, já que poucos meses após sua sentença, ela foi libertada, visto que ela tinha cumprido a pena enquanto aguardava o julgamento. Nossa, se fosse aqui nos Estados Unidos, ela pegava a pena igualzinha à da Vênus. A Vênus foi condenada a 50 anos de prisão. Os advogados apelaram da sentença, dizendo que a confissão de 2013 foi sob coação das autoridades e acusaram os parentes dela de ter feito isso, especificamente seus primos. Em 2019, com a entrada do novo presidente mexicano, foi iniciada uma comissão chamada Comissão da Verdade, no qual o novo governo ficará encarregado de contribuir para as violações dos direitos humanos. Então, a defesa do caso da Vênus foi levada para esta comissão. E, na verdade, essa comissão detectou, segundo eles, vários procedimentos irregulares, pois houve a declaração dela, da Vênus, que ela colocou medicamento na comida da mãe. Mas a autópsia não encontrou medicamento algum no corpo dela. Então, eles acreditam que a polícia a forçou a dizer isso. E que o objeto cortante que a polícia mostrou, dizendo ter sido aquele que tirou a vida da mãe dela, era bem menor, aquele objeto era bem menor do que as marcas do corpo. A Vênus declarou que o promotor Edgar Veitia, ele era o autor do crime. Olha se tem cabimento uma coisa dessa. Diz que ele estava por trás do crime. Porque a mãe dela trabalhava no governo, né? E a mãe dela sabia de coisas ilegais que ele fazia. E em 2017, o ex-promotor, o tal aí, foi preso pelo governo dos Estados Unidos por laços com cartéis. Olha o tipo. Ele foi condenado a 20 anos de prisão nos Estados Unidos. Eu penso assim, caramba, se o promotor é assim, imagina o resto da polícia do México. E isso levou a extensas investigações por corrupção e anomalias nos processos judiciais que esse promotor realizou, que também foi o caso da Vênus. Então, até o presente momento ainda existe uma discussão, apelações estão sendo feitas, eles querem reduzir a pena dela ou até absolvê-la. Olha, eu vou dizer uma coisa, pode haver irregularidades no caso dela, mas existe a confissão da Vênus, aonde especifica tudo que ela fez. O diário dela, achado na casa da Miriam, que detalhava o que fazer, e a confissão da própria Miriam. E vocês podem ver no vídeo, vocês puderam ver no vídeo que eu coloquei antes, que ela não tem nem pingo de remorso. Não tenho não, se eu tivesse que fazer, faria de novo, até gostei. Ela não estava sendo coagida para falar aquilo. Então, o que está acontecendo neste momento? Ela continua presa. Portanto, os advogados estão tentando para que ela tenha um novo julgamento, para anular tudo que foi feito, que eu acho um absurdo. E eu acho também um absurdo a pena que essa moça pegou, a Miriam, 1 ano e 3 meses. Eu acredito que a Miriam foi até a casa. A Miriam talvez não soubesse realmente do crime, que era premeditado, mas quando a Vênus ligou para ela, ela deu a sugestão o que fazer. Usa o objeto no coração. Não deu certo, então vem aqui, me ajuda. O que acontece nesse caso, eu acho que uma injustiça foi feita à senhora Aurora, em primeiro lugar, dando uma pena tão pequena para Miriam. E talvez a Vênus vá para um segundo julgamento, mas se for, eu espero que seja condenada e a pena seja a mesma. Pessoal, essa é a história de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês se vocês acham que a Miriam merecia a mesma pena do que ela. E vocês acham que essa moça tem problemas psicológicos ou não? Eu acho que ela está no lugar onde ela merece. Eu queria ouvir de vocês se vocês acham que ela deveria estar em algum hospital psiquiátrico ou se a prisão onde ela está é o local apropriado. E eu vejo vocês em breve.